Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será A Cura do Cego, parte 2. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em João, no capítulo 9, versos 17 em diante. O texto vai dizer assim: Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditavam que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus próprios pais. Então perguntaram: É esse o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem. Falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seriam expulsos da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram: Ele tem idade, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: O que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Eu já lhes disse, vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. E o homem respondeu: Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem nem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve ao homem que o temem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer essas coisas. Diante disso, eles responderam: Você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram dali. Pois bem, essa é a segunda parte do versículo, aonde nós temos aqui a oportunidade de poder perceber a cura de um cego de nascença. O que vai acontecer no decorrer dessa segunda parte da narrativa é exatamente o fato de que Jesus, ele está, num primeiro momento, parece que num papel secundário da história, apesar dele ser o responsável pela cura desse indivíduo. O personagem principal da história acaba se tornando o próprio cego, que agora, ou o ex-cego, porque agora ele já vê tudo de forma bem clara. E conforme a narrativa vai sendo apresentada, você percebe o cego agora tendo uma visão muito maior, muito mais alargada no aspecto espiritual. Ele vai ter um discernimento e vai chegar a algumas conclusões em relação a Jesus que os líderes religiosos não conseguem chegar. Ele vai olhar para os líderes religiosos e vai dizer para eles, vai fazer perguntas que eles não são capazes de responder e vão simplesmente responder de forma afrontosa, porque eles acham que o cego está completamente equivocado, que as coisas não funcionam dessa maneira, que ele não sabe de nada, que se ele na verdade nasceu cego, ele já nasceu em pecado. Eles vão se tornar cada vez mais acusadores do pobre do cego. Enquanto o cego cada vez vai fazer perguntas mais importantes e relevantes. Ele vai dizer: olha, eu não sei de onde ele veio, eu não sei se ele é pecador ou não. O que é que eu sei? Sei que eu nasci cego, eu vivi a vida toda cego até hoje, e agora eu posso ver. E quem me abriu os olhos foi ele. E eu questiono, se ele não é de Deus, como é que ele pôde abrir meus olhos? Se ele não é um enviado do Senhor, como é que ele conseguiu operar uma cura tão extraordinária? Como? E aí você vai vendo todo esse processo se desenrolar. Quando o cego cada vez se torna uma pessoa com uma visão mais alargada e os líderes religiosos escolhem viver na escuridão. É claro que esse relato está em paralelo com aquilo que é mencionado ali no próprio capítulo 1 do livro. Quando no capítulo 1, o próprio narrador vai dizer: ele era a luz dos homens.
Veio para aqueles que andavam em trevas, mas os que estavam em trevas amavam mais as trevas do que a luz. É interessante pensar a respeito disso, porque a Bíblia vai deixar claro para a gente que esses líderes religiosos, a cada momento em que viam as ações de Jesus, mergulhavam mais nas trevas. Todas as vezes que nós temos um contato direto com o Senhor, nós temos que entender e escolher se nós vamos seguir aquilo que o Senhor Jesus está revelando a cada um de nós através da sua palavra, ou se vamos preferir nos apegar às nossas ideias preconcebidas. Aqui nós encontramos uma geração inteira de líderes religiosos, totalmente cegos. Não é à toa que Cristo Jesus vai falar algumas coisas para eles. Jesus vai dizer, são cegos, guiando outros cegos. Como é que pode uma situação como essa? Se um cego guiar outro cego, os dois cairão e acabarão até se machucando, ou se ferindo, ou até mesmo morrendo. Por isso Jesus vai chamá-los de raça de víboras, de hipócritas, sepulcros caiados, porque eles tinham a convicção de que Jesus era o enviado do Senhor, mas escolheram abafar a voz da consciência, fechar os olhos e deixar Cristo Jesus passar desapercebido. Eu fico imaginando qual será a visão que esses indivíduos terão quando Cristo Jesus voltar em poder e glória. Quando o virem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens dos céus, eles com certeza dirão, nós sabíamos que ele era o Messias, mas preferimos ignorar esse fato. A Bíblia vai nos deixar claro exatamente isso, que nós temos que fazer as nossas escolhas diante do Senhor Jesus. Ninguém consegue ficar imparcial diante de Jesus. Ou você vai amá-lo ou odiá-lo. Imparcial, dificilmente alguém ficará. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos ajudasse a termos nossos olhos abertos e permitir que o Senhor Jesus nos guie, nos oriente e nos mostre aquilo que é a sua vontade para a nossa vida. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que o Senhor nos ama, que tem planos extraordinários para a nossa vida e que quer fazer de cada um de nós mais do que vencedores através de Cristo Jesus. Nos colocamos em tuas mãos, pedindo, implorando que o Senhor faça a sua vontade em nós. Pedimos também, Senhor, que nos ajude a poder viver de acordo com a tua palavra. Nós colocamos também diante do Senhor cada pedido que vai no nosso coração. Responde de acordo com a tua vontade. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?